assumindo postura cristã, ética cósmica e atitude adulta no que concerne à participação individual e ao envolvimento com os espíritos benfeitores que programaram e sustentam as diversas fases da reunião mediúnica. Entendo, meus irmãos, que é dos médiuns de maneira geral que retiramos os elementos força, os recursos psíquicos e ectoplásmicos para a formação e vitalização da proteção individual e coletiva de uma reunião mediúnica. Portanto, meus irmãos médiuns funcionam como emissores de força nervosa e psíquica, como transformadores e geradores vivos. Depende de meus irmãos a eficácia da proteção do ambiente espiritual onde trabalham. Vento solar, elementais e outros recursos usados na apometria. 74. É possível prestar esclarecimentos quanto à força espiritual ou energética do vento solar e sua eficácia para esterilização do ambiente das reuniões mediúnicas. Quando o local de realização das tarefas mediúnicas de meus irmãos estiver magneticamente muito carregado, é possível utilizar a força do vento solar com o objetivo de anular, limpar e fragmentar os cúmulos energéticos ou diluir os conteúdos parasitas. O chamado vento solar não é um vento propriamente dito, mas uma irradiação proveniente do Sol, de bilhões de partículas subatômicas tanto em sua composição energética habitual, conhecida nos estudos de meus irmãos da ciência, quanto em sua forma astral, correspondente dessas mesmas partículas e localizada na dimensão extrafísica. As cargas de prótons, nêutrons, elétrons e uma infinidade de outras partículas emanadas do turbilhão solar vêm, em alta velocidade, banhando a Terra constantemente. Tais formações de pura energia, que são responsáveis pelo fenômeno da aurora polar, podem ser conduzidas da alta estratosfera, mediante o auxílio de entidades especializadas, a fim de esterilizar os locais para onde forem canalizadas. A energia dinâmica das partículas do vento solar tem a propriedade de influenciar magneticamente os campos de frequência de baixo teor vibratório, desfazendo-os ou fragmentando-os. Em virtude do poder do corpo mental superior, principalmente no que tange às energias e suas diversas manifestações, verificamos que a força do pensamento dos médiuns que mantém atividade regular no exercício de sua mediunidade capaz de exercer influência benéfica sobre as partículas do vento solar. Isso ocorre devido ao dinamismo com que estas respondem ao poder direcionado da vontade da equipe mediúnica como um todo, aliado à diligência dos técnicos e especialistas do lado de cada vida. Altamente carregadas com vigoroso potencial magnético, tais partículas aglutinam-se sob o comando superior associado à força mental do operador encarnado, estabelecendo potente fluxo energético. 75. Em grande número de atividades mediúnicas da atualidade, tem-se por hábito utilizar espíritos da natureza ou elementais, como auxiliares em determinadas tarefas. Há perigo nessa prática ou é conveniente ao bom andamento das atividades? Nota-se que há pouca informação sobre os elementais e sua natureza íntima. Se meus irmãos ainda não possuem informações a contento acerca dos seres da natureza, é porque ainda não se manifestaram a respeito. Os benfeitores espirituais com certeza ficariam satisfeitos em dar informações que contribuíssem para o crescimento de meus irmãos. Quanto à natureza dos seres catalogados como elementais, podemos dizer que, do ponto de vista da moral adotada pelos meus irmãos, todos são naturalmente puros em suas intenções e sua atuação junto aos médiuns. Não se deixaram contaminar com egoísmo ou inveja, como acontece com o ser humano. Neles, inocência e ingenuidade formam uma característica marcante nos diversos reinos em que atuam. Dedicados servidores, respondem solícitos ao chamado dos operadores experientes e medianeiros capazes, sempre no afã de executar as determinações para as quais são recrutados. Devido à sua solicitude em atender aos apelos da vontade e ao chamamento de meus irmãos, deve-se ter o cuidado de não utilizá-los em tarefas menos dignas,
ou a serviço de interesses pessoais. Qualquer direcionamento equivocado, com certeza, refletirá os enganos daqueles que os convocarem, e tais erros cometidos por esses seres singelos e dedicados ocasionarão, inevitavelmente, prejuízo para quem os conduziu às realizações de seus objetivos. Por isso, deve-se lançar mão dos seres elementais na medida exata da tarefa a executar, evitando que eles se escravizem aos caprichos e interesses pessoais. Meus irmãos nunca devem se esquecer de que os seres da natureza, os elementais, são criaturas livres, que vivem em sintonia com as forças da natureza, em seus diversos reinos, e é em meio à natureza que realizam seu crescimento, sua caminhada em demanda a planos mais superiores. Eles podem ser evocados para o serviço do amor, para a realização de tarefas nobres e dignas em benefício da humanidade, pois, com isso, meus irmãos ajudam a acelerar seu processo de evolução. 76. Podem-se obter mais alguns esclarecimentos a respeito dos elementais? Os seres da natureza constituem uma classe ou espécie tão vasta e variada que só nos é possível dar a meus irmãos ideias pálidas a respeito de suas características. Podemos afirmar que tais seres evoluem de maneira diferente da nossa, os espíritos humanos, já que nunca foram pertencentes à humanidade nem o serão, no que tange à humanidade do planeta Terra. A ligação que tem com os espíritos já conscientes, que evolucionam como seres humanos neste planeta, está simplesmente no fato de que habitam o mesmo mundo, embora nele desempenhem uma tarefa à parte ou diferente da que cabe à humanidade. Habitam ou sintonizam com diferentes estados da matéria, segundo esta se manifesta no ambiente planetário. São entidades elementais, ou espíritos da natureza, assim denominados por sintonizarem com os elementos terra, fogo, ar, água e seus derivados. Embora meus irmãos estudiosos os classifiquem como espíritos da natureza, como se pertencentes à realidade imortal, nós identificamos apenas aqueles ligados ao ar como habitantes do plano astral. Os demais, das outras classes, habitam mesmo os elementos e os diversos setores da natureza física e etérica. Dirigindo cada classe dessas entidades elemento ou princípios espirituais, existem seres de arguta inteligência, consciência invulgar e grande capacidade intelectiva que orientam os diversos departamentos da vida no planeta. Tais seres, conhecidos na mitologia de diversos povos, são, na realidade, os verdadeiros espíritos da natureza, habilitados a administrar as ações das inúmeras classes ou reinos elementais, no que concerne ao controle e à produção dos fenômenos naturais relativos ao planeta Terra. A grande maioria dos seres elementais não sente prazer na presença dos homens, porque os hábitos mentais e emocionais destes instintivamente repelem aqueles seres. Contudo, aqueles que se achegam ao contato com o ser humano podem ser de índole amistosa ou não, conforme o grau de afinidade que possuam com ele ou segundo a condução que tenham recebido de entidades espírito. Indivíduos com capacidade mental privilegiada, mas pouca lucidez espiritual e restrito sentido ético podem dominá-los, levando-os a desenvolver hábitos e vícios que definirão sua situação no plano onde se localizam, seja etérico ou astral. Considerando seu estado natural de singeleza intelectual e falta de senso moral, ou seja, a moralidade traço, os elementais podem estabelecer laços com alguns humanos, favorecendo-os direta ou indiretamente. Diante da simplicidade, que é uma de suas características, podem ser manipulados facilmente por uma mente adestrada e conduzidos à realização de tarefas ou propósitos mais ou menos elevados, conforme o desejo daquele que os guia, o qual se torna eticamente responsável pelo prejuízo causado a esses seres que vibram nos elementos. São tão hábeis em sua ação sobre os humanos que são capazes de envolver certas pessoas e multidões inteiras em ilusões individuais ou coletivas, fazendo-as ouvir e ver exatamente aquilo que projetam no campo psíquico das criaturas. Por isso mesmo, são utilizados, no mundo extrafísico,
por experientes manipuladores do magnetismo, entre os representantes das sombras. Embora sua habilidade para produzir imagens mentais com força emocional a elas associada, os elementais não detêm a capacidade de dominar a mente humana, pois que vibram e existem num estágio evolutivo diferente e ligeiramente inferior ao do homem terreno. Essa realidade possibilita que sejam facilmente dominados pelo poder magnético de entidades e homens que os manipulam. Em geral, não apreciam certos hábitos humanos, tais como o consumo de bebidas alcoólicas, tabaco e carnes, tanto quanto certos odores que emanam das pessoas com falta de higiene. Pressentem algo de incomum nos seres humanos que se caracterizam por algum desses comportamentos, evitando-os com asco. Tal atitude por parte dos elementais atesta sua extrema sensibilidade. São seres assexuados, que não dispõem de condições mentais nem de um corpo espiritual mais elaborado, que lhes possibilitasse organizar um corpo físico para sua reencarnação. Por esse motivo, no estágio em que se encontram, é-lhes impossível reencarnar. Somente em mundos especiais receberão o acréscimo da razão, fato esse administrado diretamente pelas sábias orientações do Cristo planetário, o único de qual temos notícia com capacidade e conhecimento para fazer tais seres transpor os limites evolutivos dos reinos da natureza para a realidade de um reino humano, em outros mundos da imensidão. O fato é que são elementos grupo ou almas grupo, não individualizados, profundamente ligados e sintonizados com determinados setores da natureza, mas que podem ser muito úteis em reuniões mediúnicas, quando bem conduzidos e orientados. 77. E quanto aos elementais artificiais? Como é a sua atuação e como são formados? Os seres artificiais ou elementais artificiais são produto da criação do homem encarnado ou desencarnado, que projeta em torno de si elementos psíquicos ou mentais cuja forma imensamente variada pode assumir, inclusive, a do ser humano, conforme o grau de intensidade da mente idealizadora. No panorama atual do planeta Terra, tais seres semi-inteligentes constituem enorme contingente mergulhado num mar de sensações e emoções do plano astral, dotados de existência real, embora temporária. São criados de maneira consciente ou inconsciente pelas mentes que lhes deram origem, e manifestam em si os desejos e emoções do indivíduo ou da comunidade que os gerou. Podem ser utilizados tanto para as forças do bem quanto para os trabalhos mais elaborados da magia negra, nos processos infelizes das obsessões de ordem complexa. Quando manipulados por mentes habilidosas, fazem praticamente tudo a que os induzem, agindo de tal modo que facilmente se confundem com entidades reais, pensantes, hipótese em que passam a ser chamados simplesmente de artificiais, duplicatas ou clones. Esses elementos são criaturas não naturais do mundo extrafísico, induzidas, sustentadas e evocadas através do magnetismo de espíritos com disciplina mental e conhecimento. Obedecendo ao comando direto de seu manipulador, agem sobre suas vítimas ou alvos mentais programados, podendo atuar inclusive sobre suas faculdades psíquicas e assumir, perante estes, o papel de suposto mentor, na verdade conduzido à distância pelo magnetizador oculto, sem cessar. Com tal requinte poderão ser manipulados em processos obsessivos complexos que basta encontrarem elementos ectoplásmicos adequados para se fazerem perfeitamente visíveis às percepções medianímicas de um encarnado, proporcionando-lhe uma ilusão de materialização. Muitos encarnados, vítimas de processos obsessivos altamente complexos, veem nesses seres artificiais que os envolvem em manifestações de elevados mentores, cuja condução os leva, pouco a pouco, a se desligar de tarefas programadas previamente pelos verdadeiros mentores. Como se infiltram através da ilusão dos sentidos extrafísicos, são considerados de extremo perigo, principalmente para as mentes sensíveis desejosas de obter privilégios espirituais e para os indivíduos que pretendem ser missionários ou elementos especiais, com incumbências imaginárias.
Os elementais artificiais, clones ou duplicatas astrais, conforme a manifestação de cada um, comportam-se como seres errantes no plano astral. À semelhança de todo ser vivo, procuram alimentar-se energeticamente, com o objetivo de prolongar o máximo possível sua vida artificial, que, embora temporária, possui duração indefinida e pode ser relativamente longa. Para tanto, vampirizam seres humanos encarnados e desencarnados, principalmente na área correspondente ao chakra básico, sugando-lhes as energias sexuais e vitais, através das quais se abastecem. Em circunstâncias específicas, podem se alimentar do plasma que emana do sangue de pessoas cujas vidas são tiradas em sacrifícios de cultos exóticos ou por matadores profissionais. Absorvendo as energias de suas vítimas ou dos alvos mentais para os quais foram dirigidos, podem inclusive provocar certos fenômenos, embora pequenos, mas aterrorizantes, com vistas a sugar as emoções das pessoas sobre as quais têm domínio. Dessa forma, causam acidentes e desastres ocasionais, bem como problemas de ordem emocional mais ou menos graves, além de envolver seus alvos em imagens e relacionamentos sexuais, cujo objetivo é a extração ou roubo das energias movimentadas a partir de tais associações mentais. As criações mentais vivas ou elementais artificiais guardam uma peculiaridade: oferecem estrutura para que espíritos malévolos os assumam, num processo análogo ao da possessão, no qual tomam posse da forma mental artificial, vivificando-a e treinando-a para levar a cabo suas investidas ardilosas contra os alvos humanos. Em geral, nesses casos, as entidades perversas arquitetam planos em que se mostram revestidas da forma astral manipulada, com poder de iludir psiquicamente suas vítimas. Apresentam-se com a aparência de algum mentor conhecido ou apreciado pela pessoa, imitando de diversas maneiras e com características que lhes são próprias. Há casos, mais frequentes do que meus irmãos gostariam de acreditar, em que elementais artificiais gerados por pensamentos de um povo ou de uma multidão passam a agir em determinadas regiões do planeta, normalmente, nos locais próximos àquele de onde emanaram os pensamentos originais. Nesses acontecimentos tão comuns, atuam nos elementos da natureza, provocando devastações e desencadeando, na contraparte física, imensos prejuízos, inclusive induzindo pessoas a cometerem atrocidades e crimes hediondos. Autoridades e estudiosos, embora toda a sua capacidade, não conseguem explicar a incidência de crimes semelhantes ou de irrupções das forças da natureza em determinados países ou regiões, porque causados pelos seres artificiais, que reproduzem, em sua ação, o teor e a qualidade dos pensamentos coletivos que os criaram. No caso de comoções naturais ocasionadas pelos elementais artificiais, eis o que ocorre. Esses seres flutuam sobre a atmosfera por tempo indeterminado, absorvendo as vibrações mentais e emocionais da população, de tal forma que, quando essas forças irrompem desses seres, parecem explodir, derramando-se por inteiro nos elementos naturais. O caos se estabelece, e a culpa, invariavelmente, é deslocada para as variações climáticas ou para o aquecimento global, que, na atualidade do século que se inicia, virou desculpa generalizada para muitos prejuízos com repercussão na esfera física. Questões psicológicas e obsessão. 78. Favor comentar as chamadas neuroses, mais especificamente a neurose obsessivo-compulsiva. Como um comportamento de caráter enfermiço, a neurose obsessivo-compulsiva tem, como principal sintoma, manias desenvolvidas pelo indivíduo, que adquirem conotação especial devido à sua repetição automática e compulsiva. Em meio à diversidade de suas características, a neurose obsessivo-compulsiva pode se expressar de muitas maneiras. Nota-se, no comportamento da pessoa em desequilíbrio, um quadro intimamente ligado à mania de limpeza, que é bem típica, embora possa se manifestar com alguma variação, entre outras.
Manias de ordem, de colecionar objetos compulsivamente, as de caráter supersticioso, em que a pessoa sente-se compelida a bater 3 vezes na madeira, por exemplo, ou a sair somente se estiver munida de seus talismãs, pedindo licença em todo o entroncamento de ruas. Manias como a de contar as coisas obsessivamente, de fazer contas com os números de uma agenda telefônica ou, ao perder o sono, de procurar ler tudo que está à sua volta, e, não encontrando um livro sequer, o indivíduo passa a soletrar os dizeres de placas, o nome de instrumentos nelas inscritos e as bulas de medicamento. Outros desenvolvem a mania de trancar portas em qualquer situação e verificar repetidas vezes se as fecharam direito. Logo depois, esquecem-se do ocorrido e então retornam para se certificar, novamente, se estão trancadas. Observando os quadros neuróticos, podemos afirmar que as manias efetivamente assumem o aspecto de doença ou neurose no momento em que a pessoa sente compulsão para repetir os atos, irresistível indefinidamente. Isto é, sem conseguir se controlar, pois que não movimenta a vontade para se opor à compulsão. O indivíduo, sem querer e mesmo sem perceber, não consegue impedir a repetição, pelo uso de sua vontade debilitada. O nome compulsivo, portanto, vem da obrigatoriedade que sente de repetir o hábito ou ato. 79. As pessoas que sofrem desse tipo de compulsão ou neurose obsessivo-compulsiva apresentam algo em sua personalidade como característica distinta da neurose que as acomete. Quando as patologias mencionadas aparecem no comportamento do indivíduo, podem ser observados alguns fatores determinantes em sua personalidade, fatores que, de certa forma, representam uma predisposição ou um terreno fértil ao desenvolvimento desses mesmos transtornos. Geralmente, os portadores de neurose são pessoas escrupulosas ao máximo, pois têm uma preocupação constante de não provocar problemas ou atritos no relacionamento com ninguém, embora nem sempre consigam. A formalidade nos relacionamentos interpessoais, o distanciamento das pessoas e a frieza no trato com as próprias afeições e com sentimentos alheios costumam ser traços característicos de tais indivíduos. Quando se deparam com a oportunidade de liderar alguma equipe ou trabalham em conjunto, num sistema de parceria, sentem grande dificuldade, em virtude de serem autoritários. Por outro lado, comportam-se com timidez ou tibieza quando não estão na posição de comando. No fundo, são medrosos fazendo tipo ou posando de fortes e determinados, o que demonstram não ser, no dia a dia, nem timidade. Dependendo do grau avançado de sua neurose, afastam os demais e a possibilidade de cultivar um relacionamento mais próximo. Seu comportamento aparenta calma, mas, na verdade, são apenas retraídos com explosões emocionais periódicas, as quais podem ser surpreendentes e, em muitos casos, assustadoras. Têm forte sentimento de culpa e costumam ser cruéis consigo mesmos na manifestação de seus sentimentos de culpa e autopunição. 80. É adequado considerar a psicose como estado alterado da personalidade cuja origem é espiritual. Certamente meus irmãos podem classificar certas manifestações da psicose como estados alterados da personalidade, em que a pessoa tem sensações que não correspondem à realidade e pensamentos que fogem ao seu controle. Todavia, seria errôneo afirmar que toda psicose é resultado de ação espiritual cujo portador é vítima de algum processo obsessivo. A psicose pode ter as mais diversas origens, conforme define a psiquiatria terrena, tais como certas fases do distúrbio afetivo bipolar, período pós-parto, em que surge a psicose puerperal, efeito colateral do uso de anfetaminas e cortisona, reação a álcool e drogas, principalmente cocaína, êxtase, LSD, cogumelos, dime crack, traumatismos cranianos, patologias como lúpus e hipertireoidismo, além de doenças neurológicas, como oligofrenia e Alzheimer. Eventualmente,
Meus irmãos poderão associar muitas dessas causas a fatores espirituais. Com efeito, isso ocorre. Afirmamos até mesmo que alguns dos exemplos citados poderão estar ligados a influências espirituais ou então atraí-las, após se instalarem os hábitos nocivos. Porém, jamais devemos generalizar, sentenciando que toda psicose guarda origem de ordem estritamente obsessiva ou espiritual. 81. Baseado em quais sintomas pode-se saber se as causas da psicose são de origem obsessiva ou não? As crises de psicose podem se expressar de formas variadas, e afirmamos que não é simplesmente por observar esta ou aquela manifestação isolada que se tornará seguro estabelecer a origem da problemática ou emitir um diagnóstico apressado. De modo geral, independentemente de apresentar causa espiritual ou não, as crises de psicose se caracterizam por alguns sintomas que guardam traços comuns entre si. Podemos citar, por exemplo, alucinações auditivas, visuais ou olfativas e aumento da desconfiança, acompanhado da sensação de estar sendo observado, provocado, controlado, perseguido, vigiado, traído ou alvo de comentários alheios. Além disso, verifica-se também agitação, confusão e agressividade, insônia e inapetência, bem como a sensação de que os mais diversos fatos têm relação consigo, independentemente de sua procedência. O psicótico costuma atribuir significados diferentes às situações que estão realmente acontecendo, frequentemente apresentando comportamento estranho e tendência ao isolamento. Há outras formas de manifestação da psicose, como pensamentos bloqueados ou interrompidos, o que se evidencia em queixas do tipo: parece que não consigo transmitir uma ideia até o fim. Observa-se ainda a repercussão nas questões de ordem pessoal, como o desleixo com aparência e higiene. Diante de um quadro tão amplo e da grande variedade de manifestações ou sintomas, não se pode generalizar, de maneira nenhuma, a causa da psicose. Nem toda a psicose e obsessão, ou seja, tem no fator espiritual sua única explicação. Tampouco o oposto é verdadeiro, isto é, e falso que toda psicose teria gênese puramente neurológica, de origem esquizofrênica. Absolutamente. Na maioria dos casos, e comum a combinação de dois ou mais agentes causadores. Enfim, creio que os meus irmãos podem entender que há necessidade de se estudar pormenorizadamente cada caso, antes de se estabelecer um diagnóstico acertado. Tratamentos espirituais e ectoplasma. 82. Quais espíritos contribuem para a preparação de medicamentos ou a fluidificação das águas? Porventura todos são especializados, como os médicos do espaço. Podemos dizer a meus irmãos que diversos são os espíritos envolvidos na preparação da medicação espiritual. No entanto, não podemos confundir especialização com títulos conquistados nas academias da Terra. Muitos desses seres que contribuem na preparação dos medicamentos de origem espiritual se especializaram do lado de cada vida na dedicação diária ao serviço que realizam. Dessa forma, temos entre eles, por exemplo, tanto seres elementais quanto espíritos mais evoluídos que utilizam suas habilidades juntamente com aqueles que meus irmãos costumam designar como médicos espirituais. Alguns medicamentos, devido à sua natureza, são preparados pelos seres que se caracterizam como caboclos ou pais velhos e outros ainda, até mesmo por seres de outros orbes. 83. Como os princípios terapêuticos de determinados medicamentos são transportados para a água que está sendo fluidificada ou magnetizada. Onde é obtida a propriedade que certas águas magnetizadas possuem de apresentar odor ou cor. Muitas propriedades terapêuticas são particulares a determinados vegetais, minerais ou advêm de outras procedências da natureza. Do mesmo modo, o odor característico, em alguns casos, ou mesmo certas cores observadas. Os medicamentos são materializados nas águas através do fenômeno conhecido por meus irmãos como ictoplasmia.
As microcélulas extraídas da natureza são envolvidas nos fluidos do espírito responsável pelo transporte, acrescidos do ectoplasma do médium doador. Somente então ocorre o transporte ou a materialização, quando fazemos com que a contraparte etérica ou astral se revista de fluidos cada vez mais densos, próprios do plano físico, e se materialize no momento oportuno. 84. O princípio medicamentoso da água fluidificando magnetizada tem funções semelhantes às dos medicamentos terrenos. Muitas vezes são trazidos e materializados princípios terapêuticos muito semelhantes a certos medicamentos da medicina terrena. No entanto, temos condições de eliminar completamente os efeitos colaterais de tais substâncias, quando para isso temos permissão e os meus irmãos façam por merecer. Temos também outros tipos de elementos oriundos do grande reservatório da natureza, de fluidos imponderáveis das regiões superiores ou mesmo dos laboratórios de pesquisa do mundo invisível. Para tais medicamentos ainda não há analogia na nomenclatura terrestre ou nos registros da medicina oficial. Em qualquer dos casos, convém observar que a medicina espiritual não tem como objetivo anular ou substituir os esforços sagrados da ciência terrestre e de suas conquistas. Trabalhamos em regime de parceria, de forma tal que possamos complementar aquilo que falta entre meus irmãos. Os medicamentos energéticos ou espirituais possuem certa similaridade com aqueles desenvolvidos por meus irmãos apenas em alguns casos, por possuírem outros elementos próprios do mundo oculto, da esfera astral ou extrafísica. Tais princípios medicamentosos poderão ser absorvidos pelo organismo de meus irmãos ou mesmo acrescidos aos medicamentos receitados pelos médicos da Terra, conforme cada caso assim o exigir. 85. Poderia esclarecer a respeito da natureza dos princípios medicamentosos trazidos pelos espíritos. Aquilo que denominamos microcélulas são partes que meus irmãos considerariam difícil de extrair da natureza, devido ao atual estágio da sua ciência. Entretanto, para nós, constitui algo simples e corriqueiro. As propriedades de certos medicamentos trazidos pelas diversas equipes que contribuem para a cura ou tratamento espiritual conseguem renovar e reorganizar completamente as células físicas, desde que meus irmãos ofereçam condições para a materialização de tais substâncias. Para que obtenhamos eficácia, a oração, a conexão com a fonte eterna de todo o bem e fator indispensável, aliado aos esforços de modificação e reeducação do pensamento e das emoções. Somente com uma predisposição criada por esses recursos internos e que os recursos da medicina espiritual poderão ser ativados e alcançar graus variados de eficácia. 86. Como é produzida a materialização dos medicamentos nas reuniões de ectoplasmia ou nos processos de magnetização das águas? Os fluidos obtidos pela doação dos meus irmãos médiuns passam por um processo de elaboração. O fluido nervoso, conhecido por meus irmãos como ectoplasma, é o elemento-chave para o processo eletromagnético de transferência desses elementos curativos do plano extrafísico para o físico. Utilizamos, muitas vezes, equipamentos desenvolvidos pela técnica sideral a fim de promover os ajustes vibratórios entre o fluido doado pelos médiuns e o das entidades responsáveis pela condução das atividades. Muitos desses recursos utilizados por nós são processados em tempo muitíssimo reduzido, considerando os padrões atuais da ciência terrena. Em apenas alguns segundos nos é possível ajustar o campo eletromagnético dos corpos espirituais de médiuns e espíritos a fim de obtermos as condições necessárias à materialização dos medicamentos. Mas, convém repetir, somente podemos realizar algo que beneficie meus irmãos mediante a autorização do alto e os recursos íntimos oferecidos por meus irmãos. No processo de materialização em si, os elementos a serem transportados para o panorama físico são envolvidos nos fluidos perispirituais dos médiuns e dos espíritos,
que naquele momento trabalham em sintonia plena ou em fase de ajuste vibratório. O descenso vibratório é feito primeiramente passando os elementos curativos dos fluidos do espírito para os fluidos dos médiuns. Depois, então, ocorre o fenômeno propriamente dito de transferência das partículas atômicas e subatômicas para o plano ou a dimensão em que se localizam meus irmãos. O fato é algo corriqueiro do nosso lado, embora possa ser difícil ainda para os pesquisadores da Terra entenderem o processo. Uma vez que disponhamos de ectoplasma e de permissão do alto, torna-se viável o processo de materialização. O mesmo se dá, em sentido inverso, com o fenômeno de desmaterialização, tanto de produtos medicamentosos, como de enfermidades, tumores e células adoecidas. Sempre dependemos da parceria dos médiuns e do aval dos nossos superiores. 87. O tratamento homeopático pode realmente produzir a cura em níveis mais elevados ou sutis do ser humano, como no corpo mental. Tal cura é mais consistente e duradoura por se passar no campo mental. Em que parte desse processo entram os chakras? Na distribuição dessa energia medicamentosa. Em quais corpos energéticos os medicamentos atuam? A cura do campo mental ou de outros corpos superiores demanda uma atividade mais profunda e de caráter mais intensivo, no que tange à aplicação dos recursos terapêuticos. Desconhecemos a viabilidade desse tipo de cura através da homeopatia, embora muitos de meus irmãos ainda insistam nessa tese. O corpo mental só é acessado para cura ou tratamento através de técnicas ainda desconhecidas pelos meus irmãos encarnados. Meus irmãos podem auxiliar no processo, é verdade, contudo, os mais prodigiosos resultados de muitas terapias holísticas ou emergentes somente conseguem atingir as matrizes do corpo psicossomático. Convém esclarecer a meus irmãos que o processo de cura pressupõe a erradicação completa do morbo ou do desajuste. Considerando o corpo mental como sendo de uma dimensão energética superior, por enquanto somente o processo reencarnatório, com seus mecanismos psicossociais e espirituais, poderá interferir, com o tempo, nas matrizes mentais superiores. Nunca foi pretensão de Hahnemann que a homeopatia atingisse níveis tão profundos como esses nos quais vibram as matrizes do corpo mental. Naturalmente isso não invalida o fato de que certos medicamentos homeopáticos predispõem o indivíduo para maior incursão na profundidade de seu mental soma. Mas pretender a cura dessas matrizes através da homeopatia seria esperar muito da capacidade medicamentosa da terapêutica homeopática. Todo processo de cura, para ser consistente e duradouro, deve contar com a participação do indivíduo de forma consciente. Mas ainda, e precisa que se esgote o conteúdo kármico relacionado, àquele que providenciou o processo enfermiço. Outra coisa importante considerar, muitas vezes o mal ou a enfermidade que se deseja curar já é o tratamento ideal para a verdadeira desarmonia, que, muitíssimas vezes, é de ordem moral, emocional ou kármica. Portanto, pretender a cura total é algo arriscado no contexto evolutivo de meus irmãos. A atuação dos medicamentos homeopáticos depende muito da predisposição do indivíduo. Não podemos generalizar os resultados ou o potencial homeopático sem considerar as predisposições íntimas e emocionais de cada ser. 88. Se permitido, é útil o uso de medicação homeopática para alívio e revitalização dos irmãos que se encontram em tratamento para desobsessão, obviamente sem prejuízo dos compromissos de reeducação evangélica e reforma íntima. Com certeza, qualquer ação terapêutica que visa auxiliar o processo de tratamento, e não de cura, dos meus irmãos que atravessam processos de sofrimento é algo desejável. No entanto, convém observar que os resultados dependem de cada ser, e, por isso mesmo, não se deve esperar obter os mesmos efeitos em pessoas diferentes, somente porque o medicamento tenha sido igual para ambos.
Muita ajuda seria concedida nos casos de obsessão caso meus irmãos oferecessem apoio ou acompanhamento emocional a cada indivíduo que se encontre em tratamento desobsessivo. As matrizes do pensamento localizadas no corpo mental seriam estimuladas à renovação, propiciando ao espírito encarnado momentos de refazimento e reencontro consigo mesmo. O processo de acompanhamento emocional realizado por terapeuta experiente e espiritualista constitui um imenso benefício para tais processos enfermiços. 89. Muito se tem estudado a respeito dos trabalhos realizados por certos médiuns em parceria com os benfeitores do mundo invisível. Quando os médiuns se colocam como instrumento de doação para a realização dessas atividades de parceria, há algum desgaste para o aparelho mediúnico. Nas ocasiões em que os médiuns meus irmãos doam energia denominada ectoplasma, há um desgaste de conformidade com a natureza dos trabalhos. Mas nem sempre se precisa desse tipo de fluido nervoso para as tarefas que realizamos em conjunto. Nos casos de materialização ou ectoplasmia, o desgaste recompensado após um determinado tempo de repouso por parte do médium, embora jamais o ectoplasma retorne em sua totalidade. Devido à insalubridade do ambiente físico, as criações mentais dos encarnados ou mesmo a certos fatores emocionais que envolvem meus irmãos do plano físico, o ectoplasma doado não guarda mais sua pureza original, por isso torna-se prejudicial o retorno total aos médiuns doadores. Produzimos recursos para a depuração tanto do ambiente quanto da energia nervosa doada pelos médiuns, a fim de que a utilização do ectoplasma seja compensada pela energia oriunda do contato com os elementos sutis da natureza, nos processos de respiração e interação com os fluidos balsâmicos dos ambientes naturais. 90. Nesse caso, pode-se entender que os médiuns doadores de ectoplasma para materialização são os mais afetados pela insalubridade do ambiente. É certo que meus irmãos médiuns, quando são doadores de cotas mais significativas do fluido nervoso chamado ectoplasma, sofrem em maior grau os efeitos do impacto ambiental inerente ao campo físico no qual transitam meus irmãos. No entanto, do lado de cá, procuramos providenciar atuação mais intensa sobre tais médiuns de ectoplasmia, visando preservá-los ao máximo desses choques energéticos e de possíveis contaminações do ambiente insalubre do plano físico. Mas a eficácia de nossos esforços está subordinada à vigilância dos médiuns e à sua própria estrutura perispiritual. Assim, a grande perda energética que os médiuns ficam sujeitos durante os trabalhos de ectoplasmia é compensada pelos nossos esforços na reposição e proteção ao medianeiro. Vale observar que muitos irmãos querem parecer doadores de uma energia que não possuem e, para tanto, simulam desgastes que somente aos olhos das pessoas desprevenidas e sem espírito crítico são reais. É evidente que a maioria desses casos não passa de teatro realizado por muitas pessoas que ficam bocejando, abrindo a boca de forma desmesurada, numa manifestação clara de falta de educação das mais básicas, que nada tem a ver com a doação de ectoplasma. Meus irmãos precisam ficar atentos inclusive a essas representações de baixa qualidade, as quais denunciam a fragilidade espiritual de muitos que se julgam ou querem parecer médium de ectoplasmia. 91. Nos trabalhos nos quais é utilizado ectoplasma para materializar recursos medicamentosos nas águas, ou mesmo nas reuniões de materialização, quais tipos de energia são utilizados e de onde se originam? Quando materializamos a medicação nas ectoplasmias, ou aquela destinada ao composto energético que meus irmãos denominam água magnetizada, são realizadas operações vibratórias em vários comprimentos de onda, bem como em diversas frequências, e compreendem o espectro da luz visível aos olhos de meus irmãos e também aqueles da luz astral, passando naturalmente pelas gradações dos raios infravermelhos e ultravioletas, raios X e raios gama. Ultimamente, estamos utilizando as radiações do cobalto, do césio-14 e de outros elementos,
notadamente quando os compostos energéticos são destinados a portadores de câncer e de enfermidades infectocontagiosas. Nossa tecnologia sideral possui aparelhos capazes de armazenar e extrair, ampliar e transmitir diversos tipos de radiações, graduando-as de forma a não prejudicarem, mas auxiliarem no tratamento de meus irmãos enfermos. Temos também outros elementos do mundo oculto e outros ainda que são trazidos de ambientes fora do planeta Terra, os quais são desconhecidos pelos meus irmãos encarnados. Enfim, de acordo com a permissão do alto e considerando-se cada caso, com seus antecedentes kármicos, podemos utilizar ampla faixa de vibrações e radiações, bem como materializá-los nos processos de magnetização das águas e ectoplasmias. 92. Os medicamentos transmitidos através da água magnetizada e de outros elementos utilizados pelos espíritos agem no corpo físico obedecendo a princípios equivalentes aos dos medicamentos usados na medicina terrestre. A medicação de origem espiritual possui muitos elementos diferentes daqueles que estão presentes nos medicamentos terrenos desenvolvidos pelos meus irmãos cientistas. Por isso mesmo, o mecanismo de atuação da medicação espiritual de origem energética há de obedecer a fatores diferenciados também. Juntamente com os princípios curativos utilizados por nós, conforme falamos anteriormente, há a utilização de campos biomagnéticos e de micro-organismos ou microcélulas cuja ação depende de certas condições muito diversas daquelas exigidas para a eficácia da medicação terrena. Empregamos os princípios da lei de sintonia para afinar os fatores curativos com os campos enfermiços, os órgãos doentes ou as estruturas energéticas desarmônicas. Evidentemente, meus irmãos sabem que tudo no universo vibra de acordo com certas leis, e essa vibração que levamos em conta nos processos curativos. Sintonizamos magneticamente os focos de doença com o potencial energético do medicamento. Dessa forma, procuramos harmonizar as duas partes, a enferma e a medicamentosa, para que esta possa interagir com aquela, aumentando seu teor vibratório. À semelhança do que ocorre com os medicamentos terrenos, os remédios de origem espiritual são comumente assimilados pelas células e pelos órgãos do corpo físico, mas vão mais além, pois que a assimilação é total, completa, além disso, possibilitam-nos administrar uma dosagem muitíssimo maior do que aquela utilizada pelos médicos encarnados, sem o prejuízo que os produtos farmacêuticos terrenos podem causar. Através do conhecimento da medicina espiritual, eliminamos os fatores de risco, não obstante as doses maciças dos princípios curativos que podemos empregar no tratamento de nossos irmãos. Devido a essa ação terapêutica diretamente nos focos enfermiços por processo de sintonia vibratória, o efeito dos medicamentos é muito mais potente que aqueles verificados pela ação da medicina terrena. 93. Vemos pessoas que se submetem à terapêutica energética ou utilizam determinados medicamentos de origem espiritual e, apesar disso, não alcançam melhora no estado de saúde. O que pode estar interferindo em seu processo de cura? Para qualquer tipo de terapia espiritual, tanto a fluidoterapia quanto os medicamentos de origem energética ou espiritual, é necessário um correspondente ou resposta vibratória por parte de meus irmãos. Não adianta utilizar a medicação se não encontramos um estado vibratório compatível para que o processo de tratamento ocorra. Quando a contraparte energética ou espiritual dos medicamentos por nos elaborados encontra o foco infeccioso ou mórbido, seja nos corpos físico, etérico ou psicossomático, e precise que haja algum elemento para que a sintonia se estabeleça. Para isso, é imprescindível a contribuição do próprio interessado. O indivíduo terá de realizar uma reeducação das matrizes do pensamento e das emoções, algo semelhante ao que meus irmãos entendem por reforma íntima, de maneira que o conteúdo vibracional dos medicamentos energéticos possa encontrar ressonância. Sem a contribuição do sujeito, nada podemos fazer.
94. Quando os espíritos se materializam entre os encarnados, auxiliando na cura ou no tratamento de algum enfermo, empregam apenas o ectoplasma do médium de materialização ou usam também outros recursos, extraídos da natureza e de médium auxiliares. Para a materialização propriamente dita, utilizamos apenas o ectoplasma do médium de materialização. As demais energias e fluidos extraídos da natureza, bem como certos recursos de outros médiums de apoio, são usados no preparo de medicamentos, não na materialização. 95. Quando mencionou que os espíritos usam micro-organismos na preparação de medicamentos, pode-se entender o termo micro-organismos com o mesmo sentido que tem na medicina terrena? De modo algum. Ocorre que o vocabulário humano é muito limitado para que possamos construir as frases que correspondam ao nosso pensamento. Na medicina terrena, micro-organismos podem ser comparados a uma classe geral de micróbios. No nosso caso, utilizamos a palavra para designar as partes ínfimas do protoplasma celular, as quais a ciência terrena ainda desconhece. Nossos compostos medicamentosos, frequentemente chamados por nós de micro-organismos, são retirados de elementos naturais do planeta, encontrados, por exemplo, nas plantas, nas águas, principalmente das profundezas dos oceanos, e também nos animais que vivem em ambientes ainda virgens no que tange ao contato humano, bem como de outros recursos que em breve a ciência terrestre descobrirá. Usamos tais elementos, entre diversas aplicações, para reconstituição celular, implantes na contraparte etérica ou transplantes de certas células com conteúdo mórbido. 96. Os participantes de uma reunião pública de orientação doutrinária também doam certa cota de energia ou ectoplasma para o atendimento aos enfermos e a magnetização ou fluidificação das águas. Em caso afirmativo, o processo de transferência de energias e fluidos dessas pessoas é análogo ao que ocorre com médiuns de materialização. Em geral, a maioria das pessoas presentes a uma reunião dessa natureza contribui de alguma forma na doação de recursos terapêuticos para o atendimento aos mais carentes de energia e de um estado harmonioso. Entretanto, para que possamos aproveitar tais recursos, empregamos a tecnologia sideral a fim de extrair aquilo que nos seja possível, geralmente sem que tais pessoas percebam. Quando numa reunião encontramos fatores de harmonia, de fraternidade, de tranquilidade, podemos extrair mais intensamente essas energias dos meus irmãos. Porém, ao falar em harmonia, não queremos dizer uma reunião em que necessariamente predomine o silêncio, composta por pessoas sem interesse, aparentemente mortas ou inertes. A alegria é um dos fatores muitíssimo importantes para que possamos captar fluidos com certas características, dotados de maior qualidade, a fim de serem transportados para os locais mais necessitados. Portanto, pessoas reunidas em harmonia, isto é, alegres, descontraídas e ao mesmo tempo conscientes de sua responsabilidade, serão para nós as fontes mais capacitadas para regimentar as energias curativas das quais precisamos. 97. Ao se realizar uma reunião de tratamento espiritual, ou de cura, como se diz em certos lugares, hectares resíduos ou elementos de contaminação que podem prejudicar os médiuns. Em caso positivo, como promover a limpeza do ambiente após ou mesmo antes de tais reuniões. Quando se realiza uma atividade de tratamento espiritual, é natural que, durante as trocas energéticas, as ectoplasmias e as constantes intervenções do plano espiritual, fiquem no ambiente uma cota de energias insalubres ou de fluidos mais grosseiros, que são retirados dos consulentes. Tais fluidos poderiam ser prejudiciais à saúde das pessoas que doam suas energias, não fosse o trabalho de dispersão realizado pela equipe espiritual responsável. De todo modo, a fim de promover o saneamento da atmosfera psíquica e fluídica, consideramos de imenso valor que os meus irmãos possam proceder à queima astral dos elementos desarmoniosos e de vibração barôtica.
Essa queima naturalmente será realizada mediante uma ação conjunta entre nossa equipe de médiuns, sob o comando magnético de um operador, que recorrerá a recursos naturais. Com a permissão de espíritos superiores, evocará elementais específicos, que agirão sob o influxo da mente de espíritos hábeis na manipulação das forças naturais, de modo que as energias daninhas sejam desagregadas e, literalmente, queimadas. Da combustão desses fluidos, restará então um tipo intermediário de energia, que poderá ser reutilizado ou reciclado, conforme o vocabulário atual de meus irmãos, para a proteção do ambiente astral. Tudo isso sem que haja prejuízo para a organização mediúnica. 98. Porque, em muitos centros espíritas, os passes são aplicados em cabines com pouco ou nenhuma luminosidade. É necessário que se apaguem as luzes para a doação das energias benéficas. Apenas no caso de materializações ou ectoplasmias e que muitas vezes se faz necessária a diminuição da luz ou mesmo a utilização de luz vermelha, à semelhança do que se faz em laboratórios fotográficos, para que o ectoplasma alcance maior consistência. Para a simples transmissão de fluidos através do passe, tornam-se absolutamente dispensáveis os ambientes escuros, uma vez que não há o fenômeno conhecido como materialização. Nesses casos, existe a transmissão ou reposição de fluidos, sem a necessidade de se materializar nenhum espírito. Vale acrescentar ainda que, em tese, mesmo nas materializações, quando o próprio ectoplasma é empregado de forma mais abundante, é possível operar com a luz acesa e inclusive a luz do dia, bastando que haja condições para tal, da parte do médium. E no que se refere à qualidade ectoplásmica e ao tipo de materialização, o que é estatisticamente incomum. 99. Ainda sobre as curas e materializações, poderia esclarecer algo mais a respeito do ectoplasma. A palavra ectoplasma foi criada por eminente pesquisador das questões psíquicas e metapsíquicas. Na biologia, ectoplasma corresponde à parte externa e mais leitosa ou fluida do protoplasma de células e protozoários. Contudo, para nós, o ectoplasma é força nervosa emitida pelos médiuns de materialização em quantidade maior que os demais, e é parte constituinte do duplo etérico ou corpo vital. Essa energia nervosa ou substância vaporosa é transuda do corpo físico dos médiuns, tornando-se extremamente dócil e manipulável pelos seres de nossa dimensão. Constitui-se em precioso combustível para a realização de uma gama quase infinita de fenômenos físicos e extrafísicos, nas dimensões muito próximas ao plano terreno. Luminescente, comporta-se como algo vivo, sensível, amorfo, porém coeso e organizado. Ao ser exsudado dos orifícios da organização mediúnica, tal elemento apresenta-se com extremo poliformismo, exalando uma aura brilhante e ao mesmo tempo fugaz como raio. O ectoplasma é reabsorvido pelos próprios médiuns doadores nos casos comuns de ectoplasmia, logo após as reuniões em que é utilizado em maior ou menor quantidade. O pensamento, as emoções e a força mental bem direcionada são capazes de dar forma, textura, cor e cheiro a essa substância vaporosa e maleável. Tal energia nervosa é muitíssimo sensível à luz branca, intensa e direta. Tem em sua composição proteínas, moléculas de água, aminoácidos, lipídios, glicídios e alguns minerais. O fosfato de cálcio e o fósforo entram em sua composição etérica de maneira especial, além de outros elementos desconhecidos da ciência terrena, porque de origem extrafísica. Portanto, o ectoplasma não é uma substância simples, mas composta, uma mistura de elementos do organismo do médium e de outros da esfera invisível. 100. Pode-se saber mais a respeito de como essa substância nervosa, o ectoplasma, é produzida e exalada dos organismos dos médiuns. Meus irmãos não ignoram que o corpo etérico é a sublime fonte e o armazenador deste fluido especial, o ectoplasma.
Quando precisamos nos utilizar de uma cota maior, mais intensa e de alto teor qualitativo, agimos diretamente no sistema nervoso dos médiuns, em seu cérebro físico, predispondo-os para a elaboração do combustível de plasma de que precisamos. Os filamentos nervosos de meus irmãos médiuns e doadores são estimulados ao máximo, a fim de que moléculas e outras partículas